Bora estudar mais um pouquinho. Como eu já falei antes, estude até passar, porque você é feio e pobre. Se passar num concurso bom, você vai continuar feio, mas pelo menos não vai ser tão pobre. Show de bola? É, continuando na nossa matéria de direito penal, lei penal no espaço, vamos falar de extraterritorialidade. No vídeo anterior, que vai estar aqui, aliás, aqui na descrição, é, falamos do artigo 5º, territorialidade, mostramos também a diferença entre lei penal, né, o processo penal e o processual penal, que quando a gente está falando de um, tem que lembrar que vão ter aplicações diferentes, né, entre um e o outro. E agora vamos falar de territorialidade. Show de bola? Lembrando, chegou aqui, já se inscreve aí, beleza? Deixa seu like, manda esse vídeo lá pro concurseiro, o amigo que precisa passar, porque além de feio, tá duro. Show de bola? Vamos lá. Extraterritorialidade da lei. Aqui, ele tem um texto gigante. Gigante, gigante, gigante. Mas compete muito a leitura, cara. A leitura, ó. Só isso já é o suficiente para você acertar as questões. É só você entender quando vai ser um crime que vai estar falando de territorialidade e extraterritorialidade. Aconteceu lá, é outra guerra. Eu vou aplicar geralmente assim. Um crime que ocorreu fora do nosso país, se foi com brasileiro ou então com alguma autoridade brasileira, as chances de aplicação da lei penal brasileira fora do nosso país, ou seja, extraterritorialidade, vão ser muito grandes. Então, se chegar na hora da questão, você conseguir identificar que o agente do crime é um brasileiro e ele está cometendo um crime lá fora, opa, então eu tenho possivelmente um caso de extraterritorialidade, ok? Então, ou então eu tenho um crime de um estrangeiro no Brasil. Que lei que eu vou aplicar? E volto uma casinha lá, vejo outro vídeo e entenda toda a história. Show de bola? Vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes. Vamos lá. Essa parte aqui é facinha, é mel na chupeta. Os crimes. Vamos lá. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, para qualquer lugar que o nosso ilustríssimo José Inácio Lula da Silva for e alguém atentar contra a vida dele, responderá perante o nosso Código Penal. Não vai dar nada. Contra o patrimônio, olha lá, vamos lá. Os crimes, sem brincadeira aqui, contra a vida do presidente da República. E agora, crimes contra o patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações e instituições. Show de bola. Tudo que é brasileiro. Ou seja, tanto os da administração direta ou da administração indireta, ok? Aqui no C. Os crimes contra a administração pública por quem está a serviço. Olha lá, você, servidor público, estiver fora do país e cometer um crime contra a administração pública, que quase não acontece nenhum desvio de verba nem nada, você vai ser julgado pelo Código Penal brasileiro. Vai ser um caso de extraterritorialidade da lei, artigo 7º do Código Penal. Vamos lá. Os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro. Vamos lá. Tá aqui. O agente quem? O criminoso. Ele cometeu genocídio, eu aplico o Código Penal brasileiro, desde que ele seja brasileiro. Não necessariamente ele vai ser um servidor público, ok? Mel na chupeta, leitura, texto de lei, lei seca. Vamos lá, inciso 2, os crimes. Vamos lá, extraterritorial, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Pô, aconteceu o crime. O Brasil se obrigou a reprimir esse crime, eu vou aplicar o Código Penal brasileiro. Vamos lá, em que situação? Praticados por brasileiros. O que mais? Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não seja julgado. Eu volto a falar do artigo 5º, toco de novo
em embarcações e aeronaves, só que quando cometido lá fora e lá não é julgado, não foi julgado lá, vai ser julgado pelo Código Penal brasileiro. Show de bola? Parágrafo 2º, nos casos do inciso 2, que inciso 2, aqui ó, inciso 2, vamos lá. A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Vai precisar estar junto, ok? Entrar o agente no território nacional. O cara está lá fora. O Código Penal brasileiro não pode fazer nada. Quando ele entrar no território nacional, ou seja, entrou no Brasil, vamos aplicar Código Penal brasileiro nele. Ser o fato punível, ou seja, precisa ser crime no país onde foi praticado. Ok? Vamos lá. Sei lá, pensa num crime aí. O cara cometeu lá fora. Lá é crime? Vai ser julgado aqui pelo Código Penal quando o cara entrar no Brasil. Lá não é crime? Não posso condenar o cara aqui. Mais um, tem aqui 2, 3, C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então o cara tá aqui, eu vou poder, ó, mandar ele embora para lá, extraditar. Nosso país não tem muitos casos de extradições, fica mais simples aí. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena. Então você vê aqui que são duas condições. Vou até mudar aqui, ó. O agente não pode ter sido absolvido e nem pode ter cumprido a pena lá fora. Porque se ele é absolvido, não existe mais crime. Certo? Se não existe mais crime, não tem que se falar de Código Penal. E se ele já cumpriu a pena, também não tem que pagar mais nada aqui no nosso país. E lembrando, hein? Aqui, ó, concurso, ó, vai ter que ter essas condições todas juntas. Agora aqui, ó, opa, de uma forma. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Praticamente esse aqui é falar disso aqui, ó. Tá? É o agente, se ele já foi perdoado, não tem mais crime. Se ele já foi extinta a punibilidade, ou seja, se foi extinta a punibilidade, não existe mais crime. Uma vez que isso aconteceu, eu não posso punir ele no Brasil. Tirar dessas duas condições aqui, ó, pau nele, pau na mulher, cagou o pau é fumo, Código Penal nele. Lei brasileira aplica-se, também é o crime cometido por estrangeiro. Ó, aqui, ó, o nosso Código Penal trazendo a vida do estrangeiro. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiros. Contra quem? Contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Aqui, ó, essas condições. Reuniu todas essas condições, o estrangeiro vai ser punido também pelo Código Penal brasileiro. Não foi pedida ou foi negada a extradição, se não tem nenhuma dessas condições, fumo nele, ou houve requisição do ministro da Justiça. Cara, o artigo 7º do Código Penal, ele é extenso, mas o que cai em prova, tá aqui, cara. É isso aqui que cai em prova. 99% tá aqui no inciso 1º, artigo 7º, inciso 1º. Lê isso aqui, entende essa bagaça, entende a aula anterior, que você vai ver que vai ficar mais fácil você entender a questão da lei penal no espaço, territorialidade e extraterritorialidade. Artigo 5º e artigo 7º do Código Penal. Para não perder o costume, já se inscreve, deixa o like e já manda lá para aquele concurseiro feio que precisa melhorar de condição financeira. Show de bola? Eu sou Jonathan Silva, esse é o canal Estude Até Passar. Só você pode mudar a sua vida. E um caminho palpável, real, é o concurso público, beleza? Até a próxima.